Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo. O like de vocês é o pagamento da artesã, tá? É o pagamento pelo conhecimento, pelas aulas. Então, por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se vocês estão escutando esse barulho aí, é trovoada, vai cair um temporal aqui. Tá até escuro, tá cedo, mas tá escuro. Escureceu o tempo de repente. Então, se vocês durante o vídeo escutarem barulho de móvel sendo arrastado, é trovoada, tá? Então é assim, meus amores. Eu sempre procuro trazer aqui para vocês peças vendáveis, tá? E hoje eu tô trazendo para vocês guardanapo, tá? Como fazer o guardanapo com tecido Oxford. O tecido Oxford, ele é super baratinho, com 6 e pouco você compra um tecido Oxford assim, liso, e é um produto muito vendável, gente, porque, por exemplo, casamentos, aniversários de 15 anos, bodas, jantares, né? Esses buffets compram muito. Quem vai se casar geralmente compra. E quando compra, não compra 10, 20, compra bastante. Eu tô fazendo esse para o casamento da minha sobrinha. São 120 que eu vou fazer. Mas esse é um dos pedidos menores que tem. Então, vale a pena você investir nesse nicho, tá? Oferecer para salões de festas, deixar cartãozinho, oferecer, mostrar no seu Instagram, nas suas redes sociais que você faz esse tipo de trabalho. Durante o vídeo eu explico os tipos de material, as vantagens e desvantagens de fazer com Oxford. Eu explico direitinho como fazer com Oxford sem ficar torto, sem ficar desfiando. A bainha, ó, bem fininha, bem bonitinha, o acabamento perfeito. Existe um precalcador para a bainha de guardanapo, ficar uma bainhazinha invisível. Mas, geralmente, as pessoas que estão iniciando não têm esse calcador. Eu até tenho, mas essas pessoas não têm. E esse calcador é muito complicado de costurar ele com o Oxford. Oxford é um tecido meio complicadinho de costurar. Então, durante o vídeo, eu dou várias dicas. Espero que vocês gostem. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês, tá? No final do vídeo tem sugestão de preço. Eu falo o preço que eu comprei, o tecido, por quanto saiu cada um, tudo direitinho, tá? Espero que vocês gostem, assistam direitinho. Não esqueçam de deixar o like de vocês, não esqueçam de deixar os comentários, sugestões. Eu tô anotando as sugestões de cada pessoa para o início do ano, tá? A gente já tá terminando o ano, então para a gente ter eu começar janeiro com peças que vocês querem assistir, tá? E sugestões, críticas, utilizem os comentários para se comunicar comigo. Quando vocês utilizam os comentários, eu vejo a carinha de vocês ali, aí eu acabo conhecendo melhor vocês, tá? Podem entrar nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que eu estou de braços abertos, tá? Ó, um grande beijo no coração de todas. Espero que fazendo guardanapos vocês consigam para o final do ano uma renda, né? Um aumento da sua renda. Beijo, um queijo e vamos trabalhar. Então, gente, para fazer esses nossos guardanapos, a primeira coisa que a primeira dúvida que vai surgir é: que tipo de tecido? Bem, o guardanapo, né,
você pode fazer com linho, você pode fazer com tricoline e você pode fazer com Oxford, tá? O de linho, ele é claro que vai sair mais caro, então ele é um guardanapo mais chique, né? O de linho dá para você fazer com canto mitrado, o linho é um material de algodão, dá para você passar, vincar direitinho, e é um produto mais caro. O de tricoline é o intermediário, o valor, né, dele é intermediário. Por ser de algodão, ele é mais fácil para você passar, vincar, cortar, é mais fácil. E tem o de Oxford, que é esse tecido aqui. O mais utilizado geralmente é o de Oxford, tá? Porque é um material, é um tecido mais barato, o método dele é mais barato. Ele é um tecido que não amarrota, tá? Então, geralmente em buffet, festas de 15 anos, casamento, as pessoas encomendam esse tipo de guardanapo, tá? Uma coisa que vocês têm que saber é que guardanapo, ele é sempre feito com o tecido liso, tá? Não se faz guardanapo com tecidos estampados, nem tecidos com textura, a menos que seja uma encomenda especial feita a você, tá? Devido ao gosto da cliente. Mas normalmente eles são de tecido liso, porque o tecido liso ele não prejudica na composição da mesa, né, na composição da festa da cliente. Outra coisa que vocês precisam saber é que se você vai fazer para pronta entrega, ou seja, você vai fazer deixar guardado para vender, o ideal é que você faça branco, tá? Os mais vendidos são os brancos. Outra coisa que nós vamos observar também é o tamanho. Aqui é o seguinte, 2 tamanhos são muito vendáveis, tá? O de 35 por 35 e o de 40 por 40, tá? Na verdade, o que mais sai mesmo é esse de 35 por 35. O de 40 por 40 vai da encomenda que você tiver, tá? Então, é isso. Então, eu vou falar aqui para vocês as vantagens de se trabalhar, as vantagens e desvantagens de se trabalhar com Oxford, tá? A primeira vantagem é o fato dele não amarrotar, tá? Então, geralmente as clientes gostam muito. A segunda vantagem é o preço. Mas uma das desvantagens é que esse é um tecido ruim de trabalhar. Tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar com Oxford porque, ó, ele desfia muito. Ele é um tecido escorregadio, então para você riscar, cortar, ele dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas vale a pena e compensa, porque são os mais vendáveis. Dito isso, se tiver mais alguma dúvida a respeito dos guardanapos, coloca aí no comentário que eu respondo para vocês, tá? Então é assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar o nosso guardanapo. Eu já falei para vocês que eu vou fazer o de 35 por 35, tá? Que é o tamanho, para mim, ideal. Então é assim, ó. O tecido de Oxford, ele não tem frente e verso, tá? Ele é um tecido que ele é meio... Ele é sintético, então ele é escorregadio. Ele não desfia, ele desfia, é uma desvantagem, mas a vantagem é que ele não encolhe. Eu quero um guardanapo, ó, de 40 por 40, eu vou acrescentar, quando eu for cortar, a medida para fazer as bainhas. Então, se eu quero um de 40 por 40, eu vou cortar um quadrado de tecido de 42 por 42. 42 por quê? Eu quero 2 centímetros, que é justamente a bainha que a gente vai fazer, tá? Eu quero um de 35, então eu vou cortar um tecido de 37 por 37. Com as bainhas ele vai cair para 35, beleza? É isso aí.
Para cortar, é claro que você vai cortar do jeitinho lá que você costuma cortar o seu tecido. Só que o tecido de algodão é o seguinte, o tecido de Oxford é o seguinte, por ele ser muito escorregadio, imagina, eu vou fazer 120. Para fazer os 120 e ficar riscando um por um, não é prático. Para esse tipo de tecido, se você dobra ele assim, ó, corta ele dobrado, ele não dá muito certo, porque o que acontece? Você acaba agilizando o trabalho, é claro, porque você vai dobrar e vai riscar e cortar. Só que quando você dobra muito ele, um no outro, ele não fica fixo, por mais que você passe alfinete, ele meio que escorrega. Então, os primeiros que você cortar, vai ficar perfeitinho. Mas os de baixo, você vai eventualmente cortar com alguma diferença. E como é guardanapo, os guardanapos, o ideal, principalmente se você vai comercializar, é que eles fiquem com os quadros certinho, tá? Então, eu estou mostrando para vocês o jeito que eu prefiro fazer, beleza? Então, eu prefiro cortar um a um, no máximo de 2 em 2. Mas para cortar assim, o que a gente vai fazer? Eu fiz aqui uma espécie de molde, ó. Eu fiz um quadrado num papelão de 37 por 37, que é o que eu preciso. Então, se você não tem papelão, você pode comprar uma cartolina. Aí, a cartolina, ela já vem com o esquadro perfeito. Você só vai tirar os 37 por 37. Ó, eu vou colocar aqui, tirando a orelha fora. Eu não corto a orelha não, mas aí eu boto assim do lado da orelha, ó. Fica muito mais fácil, gente, com o papelão. Porque aí, ó, eu só faço isso aqui e risco. Aí, ó, é só cortar em cima do risco direitinho. Aí tá aqui, ó. Cortei 2, tá? Nós vamos fazer hoje 2, para vocês verem como fazer em produção. Aí, assim, nós vamos utilizar o ferro. Vocês vão ter, como é Oxford, é material sintético, você vai ter que colocar na voltagem do sintético, tá? Porque se você botar ele muito quente, para outro tipo assim, tipo algodão, você vai estragar o seu tecido. Então, é assim, ó, gente. O material do Oxford, ó, ele desfia com muita facilidade. Se você for chegar e fazer isso aqui, ó, dobrar meio centímetro mais meio centímetro, se você não tem experiência, ele vai ficando todo torto, porque ele não tem nem como você, se você tentar passar, ó, e vincar, ele não vai ficar, tá? Não, e vai acabar desfiando na sua mão, você vai se enrolar fazendo. Até o alfinete nele fica esquisito. Então, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos fazer primeiro a bainha nessas duas laterais aqui e depois o mesmo procedimento vamos repetir nas outras laterais, tá? Aí você vai virar aqui, ó, meio centímetro, passar e vincar o possível, tá? Porque ele não vinca muito. É um material sintético, né? Então não vinca muito. Então, eu vou fazer isso nessa lateral e nessa outra aqui. Ó, como é que já tá desfiado, tá vendo? Ele desfia com muita facilidade.
as duas laterais, alfinetada, né, estabilizada e passada direitinho, tá? A mesma coisa nós vamos fazer com esse aqui. Se você for fazer de 5 em 5, porque quando a gente vai fazer em produção, geralmente eu faço assim, de 10 em 10. Aí os 10 nós vamos fazer esse trabalhinho aqui, tá? Aí é assim, nós vamos costurar lá para a máquina e vamos costurar aqui na beiradinha. Como que a gente faz para costurar na beiradinha na máquina? Aqui é o pé de máquina, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui, para vocês verem. Aqui é um pezinho de máquina. Então, nós vamos estabilizar a beirada do tecido aqui, ó, na beiradinha interna do calcador, tá vendo aqui? Então, a agulha vai bater na beiradinha. Deixa eu fazer assim, que eu acho que vai dar para vocês verem melhor. Deixa eu aumentar. Dá um super zoom. Aqui, ó. A beirada do tecido vai ficar encostadinha aqui, ó. Tá? Na beiradinha interna do calcador. Isso vai fazer com que a agulha que bate aqui no meio, ela vai bater na beiradinha do tecido, tá? E você vai conservar sua costura assim, ó. Sempre ele nessa direção. A beirada do tecidinho aqui, ó, na beiradinha interna do calcador, tá? Aí, ó, tá costuradinho. A mesma coisa eu costurei do outro lado. Aqui eu fiz 2. Se você tiver 10, você vai fazer o mesmo procedimento nos 10. Primeiro costura todos os 10 de um lado, unindo assim um juntinho do outro. Depois vem pro outro lado a mesma costura, beleza? Aí tá. Isso feito, ó. Olha como é que ele desfia, tá vendo? Ele desfia muito. Então, esse tipo de costura que nós vamos fazer na bainha vai evitar essa forma dele desfiar. Então, aqui, ó. Aqui tem a costura na beiradinha. Então, nós vamos cortar aonde não tá costurado, ó. Lembra que nós costuramos na beirada, né? Então, nós vamos refilar aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, essas duas já estão feitas, essas duas laterais. Vou fazer a mesma coisa nessa lateralzinha aqui, ó. Vou dobrar meio centímetro, passar, vincar, estabilizar e depois costurar na beiradinha. E isso eu vou fazer de um lado e de outro, a mesma coisa no outro, tá? Aqui, ó, gente. Depois de cortado, aí você vai ver que não vai ter aquele problema de desfiar. Então, vai ficar muito mais fácil na hora de costurar, tá? Aí aqui, ó, não precisa nem passar. Nós vamos costurar assim. Eu costumo fazer assim, ó, tá vendo aqui? A dobra é essa, né? Aqui, nessa pontinha aqui, eu vou dar uma cortadinha só na pontinha. Ó. Só nessa pontinha aqui. Isso vai fazer com que, ó, dei uma cortadinha na pontinha, aí eu dobro, ó. Isso vai fazer com que não fique aquele amontoado de costura aqui. Fica muito grossa a costura no cantinho, tá? Mas é opcional. Aí nós vamos fazer a mesma forma da costura do mesmo jeito. Nós vamos costurar aqui na beiradinha, vai dobrando,
você já vai dobrar fininho assim. Com essa costura aqui feita, fica muito mais fácil, tá? Ponto reto, tranquilo. Vamos fazer esse lado e o outro, tá? Sempre em paralelas. Ó, as duas partes costuradas estão aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora a mesma coisa nessa partezinha aqui, do outro lado, a costura do outro lado. Só que aqui nós não vamos precisar cortar, fazer o cortezinho, tá? Tá aqui, meus amores, já prontinho o nosso guardanapo, tá? É um guardanapo com a bainha bem fininha, bem estreitinha, fica super bonitinho. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas ó, não fica canto mitrado não, porque eu sei que vocês têm dificuldade com canto mitrado, e para fazer canto mitrado no Oxford é pior ainda. Mas é uma bainha, ó, fica bem bonitinha, bem estreitinha. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Esse aqui é o de 35 centímetros, tá? Tem duas formas bem legais de você dobrar o guardanapo. Pode botar ele esticadinho assim, na frente, pegar o meio dele e puxar. Aí ele vai ficar assim, ó, todo enviesadinho. Aí você vai vir com o seu enfeite que eu não sei, o enfeite que vocês forem utilizar, e vai ficar, ó, super bonitinho, tá? Tem uma outra forma também, aqui fica meio crespinho, tá vendo? Ele fica todo, a sainha toda crespinha. E tem essa forma aqui, ó, tá? O quadrado, aí você vai dobrar aqui, pontinha com pontinha, tá? Aí você vai fazer uma dobrazinha aqui. Vai formar este biquinho aqui, ó. Neste biquinho aqui, nós vamos colocar o enfeite que vocês vão utilizar, que eu não sei qual é, tá? Aí ele fica assim, mais organizadinho, tá? Você vai colocar em cima do prato para servir, fica super bonitinho. Vamos aos preços. Cada guardanapozinho desse aqui, tá? Eu comprei o meu tecido, o meu Oxford, ele saiu a R$6, R$6,99 o metro, tá? Então, de material, eu gastei 64 centavos, beleza? 64 centavos, mais a hora trabalhada. Ele ele é fácil, é rápido de fazer, gente. A gente não vai, em uma hora dá para fazer bastante coisa. Mas vamos supor assim, eu vou acrescentar minha hora trabalhada, ou seja, a minha mão de obra, R$1, tá? Cada paninho desse eu tenho que lucrar a parte para mim, como se fosse meu salário, R$1. Então, saiu o quê? Saiu a esse paninho, cada paninho desse saiu a R$1,64. Você pode vender a R$2,50 tranquilamente, tá? Eu tenho olhado no Mercado Livre, no Shopee, assim, desse tamanho. Geralmente eles vendem em kit de 10 ou 12. Eu prefiro vender de 10, tá? A pessoa vai comprar quantos kits quiserem. Se ela forem 200 mesas, vai comprar a quantidade de kits para completar. Então, o kit com 10 sai a R$25. Eu espero que vocês tenham gostado.
Se tiver alguma dúvida, restar alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Que aos poucos eu tô respondendo. Eu sou sozinha, eu filmo, eu gravo, eu, eu elaboro as aulas, eu edito os vídeos e os comentários também sou eu pessoalmente que respondo. Então tenha um pouquinho de paciência, que aos poucos eu vou respondendo todos, tá? Ó, beijo no coração de todas. Não esqueçam de dar o like no vídeo. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima aula, se Deus quiser.